Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele papo que você gosta de ter depois de assistir um bom filme ou uma série. A gente utiliza o conteúdo do audiovisual para conversar bastante, para receber amigos, profissionais e gente que tem muito a dizer. Hoje, a nossa dica de série é The White Lotus, um sucesso absoluto com 3 temporadas, disponível na HBO Max. Você já sabe, esse podcast contém spoiler, porque não tem como a gente conversar se a gente não falar sobre o que acontece na série. Então, fique agora com o trailer e a gente já volta para falar mais sobre o assunto. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Aloha. Happy to be here. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. Are they bigger? Nicole, they're fucking huge. I haven't seen them in a while. It's cancer. Swole balls. Did they biopsy your balls, Dad? Not yet. Surprise! Mom! Am I interrupting? I know it's only your honeymoon. Oh my God, look at her face. Rachel, you were such a beautiful bride, but also very pale. But now you have a little more color and it looks great. Thanks. You are so talented. Do you really know what you're doing? Do you think you could have dinner with me at the hotel tonight? I get off at 7? Yeah, that's good. I mean, like a couple minutes after 7 at the restaurant. Sounds great. Being a young man, this time right now can't be easy. Why? Because we can't harass girls anymore? No. Well, He thinks I'm an asshole. Were you an asshole? I guess I'm just wondering what you might be able to do for us to make us feel better. No, I was actually trying to not be an asshole. That you failed? Where were you? I just walked around. please enjoy. Belinda is the best. Good, I'll make an appointment. If she's not booked with me. Sometimes just watching them eat every night makes me like gouge my eyes out. Belinda! Belinda! What I want is to speak to your boss. Fuck this place. I don't think it's the most romantic hotel in Hawaii, do you? It's perfectly fine, but are you finding it very romantic? Okay. Nice. Então, incrível, né? Você já sabe, The White Lotus é o nosso papo de hoje. A sinopse é: White Lotus é uma série de comédia dramática antológica que acompanha a história de hóspedes e funcionários de uma rede fictícia de resorts de luxo. Cada temporada foca em um resort diferente e em um elenco distinto, com alguns atores recorrentes. A série explora as disfunções e as complexidades das relações humanas em meio ao luxo e ao escapismo. Bom, criado por Mike White, é de 2021 e, como eu já disse, 3 temporadas. E hoje, que é Dia dos Namorados, eu não poderia receber ninguém mais, ninguém menos do que o meu crush eterno, o meu querido Jesuíno! Homero Mendes, roteirista, meu amigo, e que tá aqui no Dia dos Namorados. Isso significa o quê pra você? Açucena, Me conte tudo. que o nosso romance é eterno. É aquele amor que jamais morrerá. Jamais. Jamais morrerá. Gente, o Homero é um maravilhoso roteirista. A gente se conheceu no curso do Fausto Galvão, que é um senhor autor que eu vou trazer aqui também, porque vocês merecem escutar Fausto Galvão falar. E a gente fez uma turminha, né? Eu, você, Pati Parabéns, Ana Quintana, Roberta Saboia, Ana Massa, Celso, Garcia. E que tão gostoso, cada um na sua... com o seu jeito de ser e o que gosta de fazer e suas áreas dentro do próprio roteiro, todo mundo tocando a sua vida e todo mundo produzindo, né, Homero? Isso é tão bom, né? Silvinha, é impressionante, assim, de 2011, 12, quando a gente se conheceu pra cá, acho que todo mundo tomou, assim, um rumo
né? A gente capitaneado ali por Fausto no início, todo mundo no começo de expectativa, de estudo, de tudo. Todo mundo tá trilhando de alguma forma, sabe? É um prazer estar aqui com você. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro. A gente tem nossas palhaçadas internas, né? A gente tem nossas verdades sinceras. A gente tem esse compromisso com essa indústria que a gente tenta fazer com que aconteça. A gente acredita nessa maluquice e, assim, somos doidos conscientes, né? Acreditar na maluquice é ser um doido consciente. É um prazer estar aqui. Eu já vi que você trouxe um bando de gente, já trouxe Robertinha, já trouxe produtores, diretores, uma infinidade de pessoas, e agora você trouxe a beleza. Eu acho que agora é o que faltava. Tava faltando, porque afinal, sem beleza, a gente não vence, né, Homero? Não consegue. A gente tá aí pra isso, né? Desculpem, né? Mas é fundamental. Adoro. E eu amei quando você falou, já sei a dica que eu vou dar, The White Lotus. Porque é uma série complexa, que a gente olha, assim, à primeira vista, a gente fala... Ah, tudo bem, você passa num resort de luxo, então isso vai ser aqui na superfície. E quando você começa a assistir, identificar cada personagem, o significado daquele personagem, você vai emburacando no sentido de, gente, que loucura que é a vida, que loucura que é a sociedade, como a gente está distribuído aí nessa cadeia, nessa pirâmide, né, que existe na questão financeira e de classes sociais. Então eu quero começar, Homero, te perguntando, por que você escolheu essa série para falar? Silvinha, você sabe que a minha formação anterior, a de roteirista, é em direito, né? Eu fui advogado por quase 20 anos e tal. Quando a gente caiu naquela oficina de autores lá na Globo, foi muito interessante eu entender a ligação que existia entre o direito e o roteiro. Uma petição inicial de um advogado, antigamente, ela era dividida em 3 partes: os fatos, o direito e o pedido. No roteiro, a gente tem uma situação similar, que é a apresentação, o desenvolvimento e uma conclusão. Todo esse percurso de como escrever, ele vem daqueles livros importantes que foram para mim durante o curso de Direito, que foi a República de Platão, a Poética de Aristóteles, tudo se repete. Então, The White Lotus, ela é uma série que fala sobre a sociedade, e falar sobre a sociedade é falar sobre política, em poder, né? Então ela é uma série, como você bem disse, antológica. Eu gosto de definir, mas aí já é um toque meu, como temática, ao invés de antológica. Perfeito. Porque a antologia ela engloba muitas coisas e tem até uma parte da botânica que é chamada de antologia também. Mas eu acho que quando você escolhe falar sobre um tema, você escolhe sobre os 2 lados de uma mesa de audiência, né? O autor e o réu, o reclamante e o reclamado, e lá você tem em White Lotus o opressor e o oprimido. Seja através do rico que chega e o funcionário que está ali, ou dentro das próprias relações que estabelecem-se entre os ricos. Eu acho que é rico falar sobre esse tipo de situação. Apesar de lá se tratar sobre o drama pequeno burguês, né? A filhinha que quer largar a vida boa para ir para o monastério. Você vê o quão complexo pode ser isso. Porque pode parecer a pobre menina rica que está sofrendo no bem bom, né? Mas existe um desejo verdadeiro de um filho não querer participar mais daquela família e fugir, como o menino faz no final da primeira temporada, né? Deixa a família embarcar pro avião e sai. Então, White Lotus busca essa dualidade. Então, acho que dá pra gente falar sobre muitos assuntos, e foi por isso que eu escolhi falar isso aqui com você. Você é uma mulher inteligentíssima. Perfeito. E precisa falar sobre isso. Perfeito, perfeito. E assim, para você, o que mais... A gente está falando de 3 temporadas, né? É um resort de luxo e tem os seus hóspedes e, obviamente, o corpo que atende ali os funcionários com as suas questões. Na primeira temporada, a gente vê aquele gerente com um embate eterno, e a gente tem a primeira temporada, a segunda é Sicília, a terceira é Tailândia. A primeira Havaí.
Havaí, era isso que eu tinha perdido aqui. Havaí. Pra você, assim, é difícil porque foi o que você falou. É uma série que é temática, né? Ou seja, o tema tá ali e ele é discutido em 3 temporadas com alguns personagens novos que chegam, com outros que percorrem esse arcão maior aí da série em si, do tema em si, e outros que vão embora, que morrem, inclusive, porque Todo existe esse episódio mistério, começa né? com a morte, é maravilhoso isso. Eu lembro daquela sua série da vozinha que ficava no carro, que tinha animação. Meu E sonho que isso aconteça. Vai Adaptei ter. pra teatro, tá? Mentira! Eu e Roberta Coisa Saboia. boa! Adaptamos pra teatro. Porque ela começa com a morte ali também, né? Exato. Essa mudança, né? Essa morte fictícia, ela dá início a uma série de coisas, né? A gente sabe que nas artes ela tem um poder diferente da vida real, né? A gente realmente pode começar um novo quando a gente faz com que algo morra. É interessante a gente ver ali, Silvinha, que eu defino a série assim, se fosse fazer uma tagline, uma logline, como a destruição do paraíso pela chegada do homem branco, né? E todas as vezes que chega alguém ali e essa sociedade que o Mike White escreve muito bem. É uma burguesia americana que está ali ostentando, que não está preocupado com nada. Óbvio que não teve destruição do paraíso como a gente viu acontecer a partir das grandes navegações e tal. Mas é uma metáfora sobre isso, né? É uma série machista, né? Todas as 3 temporadas, o falocentrismo, o machismo, a vida do homem está sempre em função de todos os personagens. Na 2ª temporada, na Itália, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o avô, o pai e o neto, né? Você vê ali a representação do aprendizado do homem através da prostituição, né? Todos se envolveram com prostituição. O avô se envolveu, o avô traía a avó, o pai se envolveu, ele trai a esposa e o menino aprende aquele mesmo legado. A gente fica defendendo aquele menino ingênuo que quer tirar a puta, né, do cabaré, né, para viver um grande amor, e a gente, ao mesmo tempo que a gente torce por aquilo, ninguém fica triste quando dá errado. Né? A gente até se preocupa, poxa, o pai perdeu ali $50 mil, não lembro se o valor era esse, mas era mais ou menos isso. Sim. E a forma como ele escreve, o Mike White, tem só uma questão que eu gosto de falar do nome dele, é que eu não sei se ele colocou o sobrenome dele no título da série, sabe? Fica aí O que você acha, você que tá assistindo a gente? Colocou ou não colocou? Esse White dele, do White Lotus, é porque realmente é da Flor ou porque ele tá... Segundo algumas informações de com seu internet, sobrenome. já existe uma série de resorts chamado Lotus. Mas então é a série dele. Por isso o White. Lotus. Faz todo sentido. O Lotus tem, em algumas culturas, o significado de uma paz, uma flor que representa a paz. Sim. Mas é o que menos existe. Então, um sarcasmo colocar essa flor... E o sobrenome dele, obviamente. Para ver tanto conflito. Sim, né? sim. Eu acho genial que ele faz assim, a primeira temporada, ela tem, por ser temática, ela pega Freud, ela pega Nietzsche, ela pega Palha, ela pega um bando de escritores e coloca na mão daquelas meninas para discutir relações sociais. A filha branca loura que está com uma descendente de havaianos, né, ali. Aquele arquipélago que foi tomado pelos Estados Unidos e acabou virando Estado. Né? Na 2ª temporada, ele pega as obras de arte italiana para falar sobre o ciúme daquela região da Sicília. Então, pega aquela cabeça do corno que está ali, que em determinado momento, quando tudo vai abaixo, a cabeça cai no chão e quebra, quando o casal se desentende. Na 3ª temporada, ele pega os animais da Tailândia, naquele resort que a gente pensa em Tailândia, a gente pensa em paz, pensa em espiritualidade, pensa num bando de coisa. Mas, se você vir a abertura, tem animal comendo animal. Né? O tempo inteiro, os macacos, ali aquele animal que pode furtar alguma coisa. As cobras. Né? A cena das cobras,
com o ressentido, né? Aquele cara que faz o papel do filho que não foi amado pelo pai, não sei o quê. Quando ele começa a cair em si, aquela cena é magistral para mim, que ele vai para aquele lugar do encantamento das cobras, que é um viveiro, né? E ele solta todos os bichos que estavam presos ali. Aquilo é uma metáfora de quanto ele conseguiu, quando chegou perto da vingança, que ele tanto queria, não fazer nada, mas ele expurgou aquilo, foi terapêutico, né? Então, eu acho a terceira temporada que é a mais mal falada na internet, assim, que as pessoas menos gostam, mas eu acho que ela tem um maior nível de sofisticação. A mãe daquela família que vive completamente drogada, com receituários legalizados, né? Sim. E quando o pai perde tudo, que era aquele provedor, ele precisa daquilo também. Então ele não tinha aquele poder todo. Era o dinheiro que dava aquela condição para ele. Você vê a fragilidade daquele macho, daquele alfa, protetor, provedor, que pode trazer a família inteira para fazer aquele teste com a filha ali na Tailândia, ele ruir por água abaixo e se tornar um ninguém. Ele prefere matar todos do que enfrentar a derrota, né? É uma coisa muito masculina isso. O falocentrismo, quando ele perde esse poder, essa potência, que eu acho que não pode mais falar isso, é politicamente incorreto, mas quando o homem perde a potência, ele é menor na sociedade. Então ele não admite a derrota. Eu acho a série muito bem feita, Silvinha. Eu acho que o Mike White ele consegue manter a fervura em todas as temporadas. Parece que está sempre por acontecer alguma coisa. Fica aquela tensão que você fica esperando, além de ter aquele charme de quem matou e quem morreu, né? Que a gente fez isso aqui no Brasil com o Rebu, né? É uma novela que se passava num único cenário, naquela mansão, resort, né? E você não sabia nem quem tinha matado e nem quem tinha morrido. Perfeito. Né? E teve até um remake do Rebu. O remake do Rebu. O que? Uns 6, 7, 8 anos 7 atrás, anos, por aí. por aí. Maravilhoso, que o Villamarim que dirigiu até o Zé Villamarim. Adoro ele. Ele é um danado, né? Ele é um danado. E você sabe, você conversando, a gente, né, falando sobre a terceira temporada agora, que você acabou de citar, a questão do pai que fale, que sabe que quando chegar em casa vai ter um problemaço, já está procurado, os bens apreendidos e não sei o quê. E ele faz a escolha, né? O tempo inteiro ele quer se matar, aí você primeiro acha que ele só quer se matar. Depois você descobre que, na verdade, ele quer se matar, mas ele quer que todo mundo morra com ele. Também tem um lugar, pelo menos foi o que eu percebi, assim, eu pensei sobre, de que ele sabia que aquela família não iria conseguir continuar, entre aspas, sem ele. Porque ele era o provedor, a menina uma equivocadinha da estrela, o mais novo, o mais sensível, que tinha uma possibilidade de se tornar alguém, mas totalmente massacrado, oprimido pelo irmão machista, homofóbico, e que tem uma questão aí de um incesto aí, que tem. Aquilo ali ficou bem assim, né, menino? Mexeu demais com aquilo. Aquilo me pegou horrores. As séries temáticas, ela tem essa função. A Black Mirror, né, que trabalha essa questão do que é ético e do que é tecnológico, né? A abertura, quando a tela do celular quebra, é como se tivesse a possibilidade do tecnológico entrar na ética e a ética entrar ali. Então, tem essa discussão. Então, em White Lotus, essa discussão também é fomentada por todas as relações de poder, né? O bonitão, né, que tomava o shake para ficar incrível, não sei o quê, que quando pegava o irmão ficava dizendo para ele pegar as meninas, que ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Na hora que bebia, beijava a bochecha do irmão. Então, ali podia... Mas quando eles perdem a noção, por conta das drogas e tal, que acontece realmente... Para aquele lolito que estava ali inocente, o bom menino, o bom moço, era como se tudo que o irmão tivesse feito referendasse aquilo que ele tinha tocado, né? O lugar que ele tinha chegado. Só que aí o irmão, quando se depara com aquilo, disse, não,
Você tem que aprender a ser homem. O que você fez foi errado. Não é por aí. Aprenda a ser homem sozinho. E o que é que o menino faz? Pega o liquidificador. E, coincidentemente, Tinha o veneno. tinha o veneno ali. Sim. Então, o menino não fez aquilo só porque ele era um adolescente sujo que não ligava para lavar o liquidificador. Foi porque é macho ser sujo. É macho não ter pudores. Então, ele se joga. Quando ele se joga, ele quase que ultrapassa. Né? Quase. E ali é tão interessante, né, que você vê que ele leva o espectador ao máximo Da da tensão. Você fala, meu Deus, olha isso, o tiro saiu pela culatra, agora é o menino que vai morrer quando o pai é que queria isso e etc. Então, assim, realmente é uma série que parece superficial e não é. Aquelas amigas da terceira temporada, as 3. Aí você pensa sobre amizade. Amizade é isso? Na hora que uma sai, a outra começa a falar mal da outra. Aí a outra vem, a outra fala mal da uma. Pega o cara que a outra estava afim. Ou seja, é uma hipocrisia, né? Todas em função de homem. Todas em função de homem. Aí o machismo, mais uma vez. A heterossexualidade compulsória, né? Que tem que ficar com o cara para poder provar que é hétero, que é poderosa, que ainda tá dando despertando desejo. Despertando desejo, porque tem a questão do etarismo também entre elas ali. Apesar de serem mulheres belíssimas, todas estão ali na faixa dos seus 50 mais, né? Num resort de luxo, na Tailândia. Uma eu sei que é casada, que é aquela mais autona. A outra tem um namorado, que é a atriz. E a outra separada. Parece que é separada, exato. Está disponível, né? Executiva. Bem sucedida. A outra é bem casada no interior conservador. E a outra é atriz. Então pegaram 3 facetas possíveis de pessoas na sociedade para poder brincar com essa dualidade. Quem tem mais poder? A que é mais recalcada na religião e no conservadorismo, quando uma sai, quem provoca a fofoca é sempre ela. É como se ela não estivesse vivendo. Porque ainda que você esteja separada, você seja uma executiva que não tem tempo para nada, que não é tão maquiada, essa daqui está fazendo alguma coisa, você não. Você só vai para missa. Eu vou levar vocês comigo para ver o meu pastor. Né? E a outra, que é a atriz, que tem uma relação meio duvidosa com o cara, mas é desejada, é bonita. A dona do resort quer conhecer ela, quer cantar para ela. Então ela fica num lugar ali de uma inveja desses 2 falos, né? Porque a relação é falocêntrica, ali é de poder, e por acaso essas 2 disputam o mesmo cara, né? Então fica tudo muito bem pensado. E essas relações nas séries temáticas, elas não precisam ser tão críveis, como se fosse uma jornada de herói, que tudo tem uma razão de ser. O que ela quer fazer aqui é provocar discussão. Então, quanto mais, em certo sentido, for absurdo o comportamento, mais vai fazer isso que fez com a gente. Deixar você ali envolvido com aquele incesto, com aquela relação de inveja entre as 3 amigas, com aquela quantidade de barbitúricos que o cara tá tomando, de ansiolíticos. O outro querendo matar o marido da dona do resort, no final descobre que ele é o pai. É o pai, que é uma tragédia grega. Nossa, aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Aquilo... Eu fiquei assim, e o mais interessante foi a forma como ele construiu no roteiro, ele contar que era o pai, né? Enfim, gente, essa série realmente é imperdível. Um personagem pequeno ali, que é o do segurança, né? Que é apaixonado pela menina, que eu descobri que é uma superstar do K-pop. Aquela menina. É mesmo? Dizem que é a Joelma. A Joelma do K-pop. É isso aí. Adoro, bate cabelo e tudo. Adoro, bate cabelo. Para me conquistar, vai ter que... Vai ter que bater o cabelo. Aí o que acontece? Ela cozinha ele num banho-maria os 7 episódios. Acho que são 7 episódios, né? Não lembro. 7 ou 8. 9. A terceira temporada, não lembro direito. Mas ela cozinha. E fica dizendo, mas você vai ficar só aqui mesmo? E ele vai se imbuindo daquilo. Então ele, que era o cara que estava aqui, ó, com os incensos, rezando, termina matando. Atirando,
Exatamente. Então ele vira o poder que ela desejou para ele, né? Então essa série brinca com isso o tempo inteiro, né? Ou você tem poder ou você não tem. A funcionária da massagem, né, Que aceita o dinheiro. que foi iludida na primeira temporada, foi assim, era um brinquedinho da milionária, né? Era verdade. Ah, não vou ter tempo agora porque eu vou para Asha, vou para o Colorado, É. vou esquiar. Foda-se, Eu tô sem tempo, tô querida. sem tempo, querida. Uhum. Quando chega o filho empreendedor dela, que ela tá batalhando ali, Sim. fazendo massagem quem ela quer e quem ela não quer, Aham. pegando em corpo de gente rica cebosa, Uhum. né? Total. Para fazer aquilo, o filho vai e diz: não, mãe, era um sonho seu, essa parte desse dinheiro é seu também. Aí as pessoas julgam, primeiro, porque ela é uma mulher preta, né? Se fosse branca, eu não sei se teria tanto julgamento, Sim, né? certamente. E aí, quando ela faz aquilo, ela aprendeu a lição que foi dada pela Jennifer Coolidge. A Jennifer Coolidge, é. E, Que é sensacional, Sensacional. Na primeira temporada. e pelo vigarista marido dela. Que também é sensacional, aquele Sensacional. cara. E ele tem uma atuação minimalista, né? E ele não precisa falar presente. nada. Ele Ele acontece chegou, nessa- você já... Caramba! A câmera puxa. Ele é aqui, ó, a maravilhoso. câmera É. puxando. Gente, é isso aí, ó. Essa câmera ele vai até levar pra casa dele. Viu, Fábio Gideão? É do Homero essa. Ah. E o grande lance é que ela aprende tanto a lição que até o cara com quem ela se relaciona, ela abandona, igual a mulher fez. Exatamente. Então, ele deixa um gancho para aquele cara talvez voltar em outra temporada, Uhum. um massagista. Né? Que já estão filmando, você sabe, Já né? está aprovada, não sei se já está filmando. O que eu pesquisei na internet é que eles já estão... Eu sabia que estava aprovado já os... Inclusive, eles estão falando que pode ser no Brasil o resort. Eu quero saber aonde. Não. Aqui não vai dar, não. Não, aí se for aqui... Porque o parâmetro aqui do Se for aqui, tempo... como é que vai ser o menos essa temporada? Vai ser a última, né? Eu acho Vai ser que a última. todo mundo morre, né? Todo É mundo tipo morre, Tieta, é. Isso, que Tieta. Agnaldo Silva, para ser não ter Tieta. que fazer a série, ele soterrou a cidade inteira. Você sabe disso, né? Não, foi por isso? Foi por isso. Não sabia, adoro, Porque assim, curiosidades. quando terminou Tieta, fez um sucesso muito grande, foi escandaloso, né? Sim. E acho que era o Paulo Biratã, que era o diretor de Núcleo e diretor da novela naquela época. Aham. Eles estavam recebendo muitos pedidos de... Que continuasse. continuasse. Né? Aham. E aí eu acho que o Agnaldo já ia para outro trabalho, então ele não escreveria. Não sei, posso estar julgando mal aqui. Tá. Vamos matar todo mundo, né? Vamos. Mas eu sou dono disso. Nós roteiristas brincamos de ser Deus, não é isso? Ator reclamou, morre. Morre. Né? Tem uns Mas- autores aí da Globo, que eu não vou dizer o nome, porque eu não tô afim de processo, que fazem Vamos isso dizer. lindamente. De óculos, sempre colorido. Ah, bom, De óculos. então, não falei nome de ninguém. Né? E outra coisa, Silvinha, que essa série me lembra, que eu queria ter falado lá no começo, mas eu esqueci, mas eu acho que Diga. como ela é temática, Uhum. né? Ela é round, né? Uhum. A gente tá ali no... passeando pelo tema. A gente tem um produto também dos anos 70, americano, que é a mesma série, só que em primeira jornada, em jornada de herói, que é a Ilha da Fantasia, do Sr. Herc. Chegavam Tatu. chegavam brancos, Sim, né, com sim. questões naquele paraíso, Verdade. que ele resolvia. Então lá fazia sentido, por exemplo, uma relação daquelas três amigas, ela tem um começo, meio e fim. Alguém teria que ser punido ali, Aham. porque a moral pune, né? Sim. Aquele menino teria conseguido recuperar os 50 mil do pai, da prostituta da segunda temporada. Mas no universo temático de White Lotus, isso precisa ser questionado. O roteirista levanta situações para que a audiência fique ali, né, de um lado ou de outro. Porque a narrativa temática, ela é da imoralidade. Enquanto a narrativa de herói ela é da moralidade, a narrativa temática é da imoralidade. Então você vê no frontal, você vê incesto, você vê literalmente esse tipo de coisa. Faz parte do gênero, que é uma coisa muito pouco trabalhada aqui no Brasil. As pessoas não conhecem gênero muito bem. As poucas tentativas que tem de fazer, que foram bem feitas, eu acho a primeira temporada de Justiça, da Globo, que trata essa dualidade entre o certo, o justo e o não justo, Sim.
durante todos os episódios. Adoro essa série, acho ela excelente. Tem um filme daquele menino Caio Só, chamado Canastra Suja, que é maravilhoso. Se eu fosse fazer uma crítica, eu acho que ele mistura duas linguagens. No começo e depois não mantém isso. No início ele faz meio documental, assim, e depois não entra mais Se perde, né? Aquilo era Passou, né? Ficou desnecessário. Entendi. Tipo a abertura de Harrison Ford Indiana Jones? Indiana Jones. Aham. A abertura do primeiro filme, da Arca Perdida, se passa na América do Sul. A Arca Perdida é um mito hebraico. Então, Que cargas d'água tava aqui já? Alguém roubou, um brasileiro roubou. Um político foi lá e trouxe a arca. Só pode ter sido isso. Aquela cena maravilhosa da bola, né? Daquele tudo se acabando. Aquela cena é incrível. Só que se você incrível. cortar, ela não leva o filme pra frente nada. É verdade. Ela Não faz andar. Não faz andar. Não faz andar. E em primeira jornada, você precisa fazer andar. Em jornada de herói, você Perfeito. precisa fazer andar. Aham. Então, assim, você pensar na Ilha da Fantasia como uma narrativa de jornada de herói e agora White Lotus, uma narrativa temática, você vê a evolução da escrita. Porque, assim, as pessoas cobram muito aqui. Quando a gente vai fazer pitching, quando a gente vai apresentar um projeto, eu quero fazer uma coisa disruptiva. As pessoas decoraram essa palavra e não têm a mínima ideia do que ela seja. E acha que você pode, assim, não, bota um cachorro nessa cena aqui, porque eu queria fazer uma homenagem à minha avó e ela gostava de cachorro. Então, o disruptivo é não fazer narrativa. Quando a gente tem lá fora qualquer premiação, você vê Academy. É uma academia. Tem método. Claro. Tem saber fazer. Você que estudou fora, nos Sim. Estados Unidos, você sabe Sim. disso. Total. As pessoas aqui fumam duas máquinas estragando. E querem fazer o disruptivo. Quer fazer disruptivo. Aham. E aí misturam elementos que não se combinam. É como se você começasse a escrever uma poesia romântica de segunda geração e terminasse no parnasianismo, sem aquilo ornar. Né? Óbvio que o cinema contemporâneo está conseguindo fazer isso super bem. A gente vê, por exemplo, Me Chame Pelo Seu Nome. Você vê uma narrativa temática, aquele menino que aprender a amar, né? Sim. Aquele adolescente. Você discute relacionamentos homossexuais, relacionamentos em família, a relação de pai e filho, a relação de mãe e filho, vendo aquele menino se apaixonar por um homem mais velho que trabalha com um pai, e você vê o terceiro campo, que é o mais complexo de todos, que é a narrativa estética, a primavera do amor até o inverno do sofrimento quando o amor não acontece. O filme carrega as 4 estações do ano de forma a contar a história também. Então você vê as 3 jornadas num elemento. Isso é premiadíssimo. Esse filme é maravilhoso. Quem fez isso aqui no Brasil? Maravilhoso. Kleber Mendonça faz. Que inclusive está com O Agente Secreto acabou aí. de ser aplaudido, possivelmente, tomara que faça o mesmo caminho Que ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui, né? Que vá para Oscar, porque é política, a gente sabe, né, Homero? Sabe. É política. E ele começou muito bem na política, Uhum. porque ele começou sendo aprovado no berço do cinema, porque Cannes, ali você tem um ladinho comercial, que é um pré-Oscar, vamos Uhum. chamar assim, aonde a Academia Americana fica de olho em quem passeou por ali, mas você sabe que aquilo ali é o cinema cult. E Ali é onde tem conteúdo saindo mesmo, né? dali, indo para Berlim, indo para Veneza, né? Vai pegando Já vai carimbo. só carimbando. Exatamente, vai carimbando. Aí eu torço para que, assim, ganhar o prêmio, tem gente que acha uma bosta, eu acho incrível. Por que eu acho incrível? Porque empresário que vê número, um Banco do Brasil... A pessoa não vai investir no que não tem prêmio, não vai investir no que não tem gente que... É igual quando você escuta, desculpa eu te cortar, perdão aqui, mas eu escuto tanto das pessoas falando, não sei o que lá, Le Rouanet.
Toda vez que eu escuto isso, pode ser um amigo ou não um amigo, eu falo, você tem 2 minutos e meio para me ouvir? Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a Lei Rouanet? Não sabem. Gente, eu aprovar um projeto na lei, eu tenho projeto. Aprovado. Eu também tenho. E Cadê o nosso captado? projeto? E por que não capta? Todo Porque os mundo fala, empresários- por que não capta? Porque vai a Silvia Spolidoro, vai o Homero Mendes, maravilhosos, mas a gente não estou falando aqui mal de nenhum Claro. artista, pelo amor de Deus, pelo contrário. Cláudia Raia construiu uma carreira e hoje ela chega na empresa X com um projeto, a empresa vai dar o dinheiro para quem? Para Cláudia Raia ou para Silvia Romero? Pra Silvia Entende? Romero. Lógico, Não, Cláudia Raia vai levar público, não vai levar ninguém lá no teatro. E mesmo assim, Né? às vezes ela não consegue. E às vezes ela não consegue, É, exatamente. o grande lance é as pessoas têm uma ideia assim do disruptivo, voltando a ele, Aham. que, por exemplo, quando a gente pensa num herói, não vem Macunaíma à nossa cabeça. Vem o Superman, vem o Christopher Reeve. Qualquer um né? que vem não o seja Henry Cavill. brasileiro. Aham. Né? Sim. Então, a gente tem um empresariado conservador, Uhum. a gente quer fazer filme cabeça e quer que eles invistam dinheiro porque aquela ideia é diferente. A indústria tem uma regra que é primordial, é que não existe indústria de exceção. Né? Você tem que fazer 300 filmes de comédia, 400 filmes de ação, 500 filmes que não juntam Lé com Cré, para que possam ser aprovados e patrocinados outros filmes que vão ter conteúdo. Porque o público de conteúdo é menor, Com certeza. é natural. Com certeza. Agora, quando você tenta estabelecer, vamos fazer aqui um padrão, uma série, um dia desse eu escutei, a gente estava num projeto e tal, Aham. e aí, olha, mas assim, White Lotus começa com uma morte, se passa na mesma arena, tem um quem morreu e quem matou, discute relações de poder. Nas 3 temporadas, ela repete o mesmo padrão. Esse dia eu estava participando de uma discussão de projetos, de série e tal. Uhum. Aí, na primeira temporada, era um protagonista com um tema. Na segunda, era outro protagonista com outro tema, que não se... Não conversava um com o outro. Nada. Parecia... Não era nem o herdeiro. Não. Olha, meu pai morreu na temporada passada e eu assumi a sua jornada. Não. É uma jornada da família, não? Aí, não, veja. Aí dava os exemplos das séries, Aham. sitcoms, dos Sim. filmes. Sim. Mas assim fica muito careta. Fica careta. Mas será que Aristóteles não era careta? Até hoje a gente o pior- escreve. A gente escreve e a gente estuda. Frita. O que acontece? Aristóteles. Poética. E o grande lance é que, antes de Aristóteles, você tem um mito mesopotâmico que deve ter mais ou menos uns 5.000 anos, Silvinha. Não era nascida. Eu tinha acabado... Sou recém-nascido. Eu tô velho. Tá certo. Hoje é dia dos namorados, tá, gente? Por isso que a gente tá assim, ó, se Eu vou- amando, fazendo essas brincadeirinhas de idade. Eu vou até comprar um Tadala. Tem um mito de um rei chamado Gilgamesh, que é o primeiro registro histórico de uma narrativa com apresentação, desenvolvimento e conclusão. Olha, não sabia. Na Mesopotâmia, acho que onde é ali hoje é a Síria, Aham. para aquela galera de lá, foi aquela galera que desenvolveu a escrita. Sim, Né? verdade. Então precisa de método. Como é que a gente aprendeu as vogais? Por repetição. Como é que a gente aprende as orações? Por repetição. Como é que a gente aprende os verbos? Por repetição. Como é que os soldados são treinados? Por repetição. Se existe alguma coisa que você aprenda na existência humana que não seja por repetição, eu desconheço. Então, é importante que se repita, que se mantenha um padrão, porque a nossa forma de entender qualquer produto é porque a gente vai fazer associação com algo que está lá no nosso passado, de alguma forma. Por exemplo, quando você pega nessas discussões hoje de internet, pessoas que falam, mas isso aqui é um mimimi, de um lado, e o outro faz uma lacração, né, defendendo uma ideologia, alguma coisa. Primeira coisa, não é quem está certo e quem está errado. É que essas duas pessoas não estão se entendendo na comunicação.
Se eu classifico o que eu não entendo como dor do outro como mimimi, é porque o meu conhecimento do passado ele é pequeno. Ele nem alcança o que esse aqui está lacrando. E é óbvio que na sociedade de hoje, alguns assuntos avançaram muito. Talvez a gente não tenha nem tantos casos, tanto é que a gente tem um abecedário de letras LGBTQIAPN+, e aumentando cada vez mais, porque as coisas precisam de nomenclatura, as coisas precisam ser definidas, elas precisam ser estudadas para quando acontecer o caso, ela ter uma referência. Então, assim, a nossa sociedade hoje do entretenimento vive muito na busca de mitos como Paulo Gustavo, que maravilhoso, Tata Werneck, porque eles vão levar pessoas aos cinemas. Então, o que é que isso faz? Ele tira o poder da direção de um filme, ele tira o poder da escrita de um filme, de um roteirista, que passa a ser a última pessoa pensada na cadeia produtiva. E nem entra em crédito, tá? Não entra. Porque o que a gente mais escuta no grupo da ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, que imagino eu que você faço parte também, a gente tá ali, uma vez... Não, todos os dias os colegas reclamam que a imprensa vai falar do filme XPTO, tem todo mundo lá, menos roteirista. O filme é do fulano, que é o diretor. Tudo bem, o diretor dirigiu aquela equipe, levou aquela história para a tela, mas quem criou aquela história não foi o diretor, foi o roteirista. E assim, o roteirista ele escreve nem para o ator e nem para o diretor, ele escreve para a equipe. Então, o maquiador que vai fazer a maquiagem daquele produto... Sem o roteiro, ele não sabe o que faz. Não sabe o que faz. O figurinista não sabe o que faz. O ator não sabe o que fazer. Quem escreve o personagem? Quem cria aquele ser humano, aquela personalidade, aquela camada, aquele conflito? Quem cria aquela ação dentro? O roteirista. O diretor vai pegar aquele personagem e vai fazer ele transitar para contar aquela história, para fazer com que na tela você entenda aquele sentimento, você se apegue ou não se apegue, etc. Mas é o roteiro, né? Se não souber ler roteiro, ele pode até fazer um bom produto. Por alguma casualidade ou por uma inteligência dali do momento. Sim. Mas assim, o roteirista ele escreve para a equipe inteira. Então é importante que todos saibam ler roteiro. Eu acho que tem que fazer curso de roteiro todo mundo da cadeia produtiva, não só quem quer ser roteirista. Mas, por exemplo, tem ator que vai fazer uma ponta numa novela, uma ponta numa série, um papel pequeno, aspas. Ele lê só as falas dele. Ele nem sabe de onde veio e nem para onde vai. Muito menos para onde vai. E nem o que está fazendo ali, na verdade. Nem o que tá fazendo. Aí fica, não, vou querer que dá um... Ele só tem aquele momento para aparecer. Então eu entendo o desejo dele de querer contribuir. Todo mundo com seus estudos pode contribuir para aquele roteiro. Mas desde que o eixo principal narrativo daquela história seja mantido, porque ele foi pensado para aquilo. Se está sendo filmado é porque já se construiu todas as ideias. Voltando ao Mike White, do White Lotus, por acaso ele é showrunner, diretor e roteirista da série. Então, ele consegue fazer porque ele sabe... Ele tem um domínio de tudo, né? Ele trabalha os atores muito bem. A escalação de elenco dele... é perfeita. Homero, explica para as pessoas que não são da área e que às vezes escutam. Mentira, sabe tudo. O que é o showrunner? O que é essa função? Porque ela vem dos Estados Unidos, mas a gente tem showrunner aqui desde que a gente nasceu, mas não tinha esse nome, né? Jesuíno. Não tinha esse nome, Jesuíno. Conta pro pessoal o que é o showrunner. Showrunner se o roteirista é Deus, o showrunner talvez seja Javé, né? Que vem antes, né? Preparando todo esse ideário judaico-cristão e de religiões que formam o mundo. O showrunner, ele tem um poder de um maestro numa grande orquestra, né? Você vai ter ali os instrumentos principais de roteiro, de direção, mas você tem o dentro e o fora do mundo. Você tem o comercial daquilo também. Então o showrunner, ele vai vender, ele vai apresentar, ele vai pensar, ele vai co-criar, ele vai dirigir. Eu não sei quem é louco o suficiente para tentar fazer isso. Porque eu já acho
Como é que chama aquele negócio? Esquizofrenia, você escrever um roteiro. Né? Você ser showrunner de alguma coisa é uma tarefa que você precisa ter muito tempo de estrada, muita segurança, você precisa ser muito generoso, porque são muitos artistas envolvidos. Quando a gente vê um final de uma série ou um final de um filme, aquela quantidade de nomes que está ali, o showrunner é responsável pelaquela humanidade toda. É por isso que eu acho que ele vem lá de Javé, desse mito. Vem. Então, o showrunner tem essa dimensão que, como a gente não tem uma indústria muito bem formada aqui no Brasil, a gente vivia de um grande elefante branco, que é aquela maior emissora. Sim, sim. Né? E que hoje já não é mais. Já né? não é mais. O mercado mudou, o mundo mudou. A internet mudou. A internet mudou tudo. E aí a gente vai para Sunset Boulevard, né? Que é a primeira discussão sobre isso. Sim. Porque o tema do filme não é aquela morte, nem aquela diva. É a mudança do cinema mudo para o cinema falado. Porque para muita gente daquela época achava que aquilo ia acabar com o cinema. Eu fico imaginando quando saiu dos desenhos rupestres para o papel, todo mundo... Falou, meu Deus, vai o que será agora? a inteligência artificial agora, meu Deus! O que fazer com ela, né? O que fazer com ela? Vai acabar com a humanidade. O Holly Motors, que é um filme do Leos Carax, acho a pronúncia, que é um francês, é um filme de 2012, ele fala dessa mudança do cinema tradicional para o cinema aqui, nas pequenas máquinas. Né? Sim. Vai acabar o... Não vai. O que está acontecendo é um surgimento de novas tecnologias que permitam que a gente esteja aqui gravando tudo isso. E que a gente faça cinema. Que a gente faça cinema, que a gente faça série, que a gente faça... Qualquer coisa. Qualquer plataforma, qualquer aplicativo. Ele pulverizou e em todo o processo de mudança ele vai ter adaptações. É natural. Então daqui a pouco tudo vai se organizar também. Tem uma inteligência artificial que eu gostei muito. E eu gostei tanto que esqueci o nome. Mas você vai lembrar daqui a pouco. Daqui a pouco. Que ela faz tanta coisa, Silvinha, depois eu vou te passar. Passa? Ela já deixa quase tudo... Acho que dá pra você fazer a sua série. A sua... Como é que chama? Podcast? Não. Da vozinha. República? Da vozinha. Você tá falando do Celavi? Celavi. Dá pra você fazer o Celavi. Então eu vou fazer o Celavi. Porque você sabe que eu tenho ele filmado. Isso aí a gente tá falando. É um filme, um primeiro curta que eu escrevi, criei. Verão de 1911. 1911. E ficção, né? Ficção. Porque minha carreira é de documentarista. Não porque eu não gosto, não, eu adoro. Mas foi o que a gente conseguiu fazer também, porque tem muito isso, né? Tem. Quanto de ficção você tem na sua gaveta? Eu tenho na minha gaveta 800 mil propostas, mas para a gente conseguir o dinheiro para viabilizar isso é muito difícil. A gente sabe. E o documentário tem uma possibilidade porque é um orçamento, não que seja pequeno, mas é menor, e aí você consegue ainda fazer. Por exemplo, Silvinha, um cantor, ele pode ir para a porta do metrô. Um ator, ele pode ir para a porta do metrô e interpretar. Um roteirista, a gente escreve e às vezes não vende nem o roteiro. Né? Nada. Ninguém quer ler. Ninguém nem quer ler. Você chega, primeiro que hoje em dia, você chega, fala a palavra, lê, a pessoa já não olha para sua cara. Aí você chega com um calhamaço assim, se for um longa de umas 60 páginas, ele fala, você ficou maluca, minha querida? Chupou drogas? Que você chupou drogas, você realmente quer que eu leia? Enfim. Mas é isso. Mas falando sério, Claro, eu vou te passar depois, porque eu acho que dá pra você fazer. Inclusive, dá pra você, se quiser, dá pra você refazer. Melhor ainda. Só inteligência artificial. Eu vou querer... Gente, vocês estão ouvindo aí, né, gente? Ele vai me passar isso aí. Quando ela fizer o Pix... Quando eu fizer o Pix... Olha, que cretino, no dia dos namorados. Ele fala, fica como presente dos dias dos namorados pra nós. Tá presenteada. Olha, bom... Só pegando à vontade, um gancho por aí, favor. que a gente que é roteirista vive de gancho de cena, Vive né? de gancho. Por exemplo... Vive de gancho procurando patrocínio. É engraçado, né? A gente começou muito na ficção lá atrás. Sim. E você foi pro documentário, né? Eu tenho já um percurso em algumas ficções. E tô namorando com um documentário agora. Venha. Porque eu acho que pode ser gostosinho, sabe? É uma delícia. A gente tem tanto personagem nesse país que precisa ser falado, tantas mulheres importantes, tantos homens importantes, que
fazer e trabalhar com isso pode trazer memória para o nosso país. A gente reclama que o Brasil não tem memória, mas a gente não tem nem o relato das coisas, né? A gente não tem grandes jornais guardados do passado. Não. A gente não tem documentários. Então a gente precisa e pode trabalhar dentro desse universo. Uma das funções do documentário é exatamente essa. Ó, por exemplo, a minha mãe fez 90 anos. Eu fiz um documentário para ela Que sobre a delícia. vida dela. E pela primeira vez eu montei. Que delícia não, porque agora eu sou jovem, eu falo que sabor. Que Os sabor. jovens falam, Ai, que sabor. É, Então é que sabor. Você E quer foi elogiar tão- alguém que é bonito? Nossa, que sabor. É. Olha, aprendi. O que acontece? É tão legal isso, né, que você está falando, porque é eterno. É eterno. Os bisnetos hoje têm, sei lá, 5, 6 anos, não têm essa consciência, mas daqui 10 anos eles vão assistir e vão saber a bisavó, a história da família, a história de todos e deles, que estão no filme também, desde que nasceram. Então, assim, o documentário é um sabor. Hoje, eu tenho mania de estudar nas madrugadas, né? Eu gosto de acordar muito cedo. Uhum. Todo mundo acha que eu sou um louco, que eu vivo em orgias, bebendo, não sei o quê. Sou completamente dionisíaco. Aham. E todo mundo que acha isso está correto. Aham. Mas o grande lance é que eu sou curioso, inveterado. Aham. Eu gosto muito um pouco do punk e do pós-punk, principalmente estudando na Inglaterra, assim, sabe? Uhum. Aí hoje, tem umas bandas que eu amo. Hoje, de madrugada, eu estudando, eu descobri uma banda peruana chamada Los Saicos, Olha. que 10 anos antes dos ingleses Uhum. já estavam fazendo punk. Tá vendo? Aí, meu amor, acabou o meu dia inteiro, por isso que eu cheguei atrasado aqui. Aham. Cheguei em cima da hora, Em atrasado cima da não, hora. em cima da hora, Aham. porque eu estava estudando alucinadamente. E assim, no Brasil, a gente tem, por exemplo, a bossa nova, né? Uhum. Que é carioca, mas é do João Gilberto. Não, mas na Itália já tinha algo parecido, mas o Johnny Alf, por ser homossexual e preto, não deram Uhum. crédito que ele já fazia. Sim. E ninguém diz nada para não mexer com. Já tá na história ali, finge que aquilo ali é só aquilo. É só aquilo. Não que não seja, mas não é só aquilo. Mas só aquilo. Mas um produto como a música, que é Aham, universal aham. e é vendido para o mundo inteiro, por Sim. que a gente não está trabalhando com essas histórias? Perfeito. Entende? Perfeito. Aí entra no outro lugar, né? Que você sabe que a parte mais complexa de se fazer um documentário são os direitos de Aham. uso de imagem. Porque aí você fala, tudo bem, você liga uma câmera, você entrevista milhões de pessoas sensacionais, e isso é mole pro Aham. gato, porque realmente a gente tem muita gente incrível nesse Brasil para descobrir, para contar a história. Mas e como é que você vai ilustrar isso? Pois é. Então, assim, a minha experiência em documentário, eu tive que usar com a Ellen a criatividade. Só que a Quando gente você não vai pode- ver para pagar um jornal, como é que você faz para... A gente reproduziu o jornal, A gente, que não é com a aquele, inteligência e artificial hoje. agora, então, melhor ainda. Quando eu fiz Mulheres à Cesta, a gente fez Mulheres à Cesta em 2017... não, perdão. 2018 começou a filmar, lançamos em 2019. Pensa, a gente está falando de 6 anos atrás. Não tem muito tempo. Para tecnologia, é uma eternidade. É um outro século, praticamente. Você, na ficção, tentar colocar uma trilha sonora bacana num filme, você paga os olhos da cara. Sim, E assim, a música, ela conta a história, ela faz parte do roteiro. perfeito. Né? Audiovisual é o nome do negócio, né? Imagem e som. Sim. Né? Você vê, por exemplo, uma ficção como Moulin Rouge, né? Uhum. Que ali no primeiro minuto ela começa com Natural Boy, do Eu sou Nat King apaixonada. Cole. Essa música é né? maravilhosa. Quer que eu cante? Por favor, canta. Bebi água gelada. Não pode, Não é vou por poder. isso. Gente, que pena, a gente não vai poder escutar o Homero. Essa voz lindíssima. Mas fica devendo, porque hoje é dia dos namorados, mais tarde você vai cantar pra mim. A logline daquela música é: aquele homem precisa aprender a amar e ser amado. E naquela logline ali da música, ela conta o filme inteiro. E o restante só vai ilustrando com outras músicas, porque no musical é isso, né? A música conta a história e leva a história para frente. Sim. Aí, às vezes, em musical, você vê aqui uma pessoa querendo fazer musical, quer botar uma música só porque a música é legal. A música é incrível,
mas não conta a história Não conta a e nem história. leva pra frente. Exatamente. Toda cena precisa ser levada pra frente. As pessoas às vezes não têm esse domínio e tem essa dificuldade em tentar mudar. Mas a gente é resistência ali no. A gente é resistência, sala a gente de sempre roteiro, será né? resistência. Resistência às piadinhas de tiozão e de tiazinha. Por favor. Né? De tiazinha, relembra o quê? Suzana 90, Alves. 2000. Olha, tiazinha. Tiazinha. Adoro. Tiazinha. Bom, pra gente chegar ao fim do nosso papo, que eu ficaria com você aqui 3 dias, 3 noites, mas a gente tem mais o que fazer hoje à noite, Dia dos Namorados, né? Nós dois já E a temos. gente não começou nem a mentir A gente ainda. já tem a nossa reserva hoje no nosso jantar. Como é o nome daquilo? É aquele lá que Aquele a gente de vai. sempre. Aham. Você vai, o episódio de luxo que ele vai me levar. A O gente White não queria Lotus. falar. A gente tá na 4ª temporada, gente. Pronto, agora o Brasil vai saber. Se passa na cidade de Deus. Isso. Adoro. Então, gente, The White Lotus é uma série sensacional que foi escolhida pelo Homero, né, pra gente resenhar hoje, bater papo e falamos sobre muitas coisas, o que é maravilhoso. Nessa série a gente tem, né, a crítica social, a gente tem uma estética e a trilha sonora, que você acabou de falar de trilha sonora. Maravilhoso. E temos um problema aí, Né? viu? Porque o Mike White brigou com o Vardell. Com o compositor, com o diretor musical, o né? Odão, que a trilha sonora dele conta aquela história também. Demais. Em algumas Sim. cenas de mar, de tudo. Não, mas é genial. Brigaram feio e ele tá fora da 4ª temporada. Então por isso que vai ser no Brasil. Somos Aí fofoca também. Vai ser funk. Vai ser piseiro, funk. Vai ser piseiro, vai ser isso. Tem até sertanejo. Ouvi falar. Nossa. Ouvi dizer. Né? Nossa. E nessa loucura, Vai ter uma dizer que não se sofrência. quer. Imagina, The White Lotus com a sofrência. Ali, começa o crime já numa sofrência. Ele Já morreu. o crime é a sofrência. Gente, a gente vai começar a escrever a 4ª temporada aqui, só no verbal, Só sem no estar no verbal. escrito aqui. E, bom, o que eu ia te perguntar é aqui, ó. Os diálogos parecem banais às vezes, mas escondem muito subtexto, né? Você vê a escola de roteiro, né? Nessa construção, que foi o que você... Eu não preciso perguntar nada, né? Que você falou tudo e é sobre isso, então tá... A ficha, voa a ficha, não tem mais assim, nada. se eu pudesse fazer um resumo assim, do The White Lotus, é assim, é essa chegada do homem branco destruindo o paraíso Sim. para revelar questões de poder machistas. E todos os personagens estão envolvidos nisso, nessa narração dessas histórias. Sim. Eu não sei como é que a psicanálise pensa a 3ª temporada, mas ela tem tantas camadas, e acho que fica uma dica assim, de White Lotus bora fazer terapia, gente. Eu já recebi alta, uma vez, já esqueci demais. Tá ótimo. Mas eu acho importante que a gente reflita sobre os nossos bichos internos. Claro, com certeza. E é o que eu leio aqui, que tem algo na forma da série que eles trabalham com o inesperado, inevitável. Sim. Ou seja, você sente que algo ruim vai acontecer, mas você nunca sabe quando ou como. E isso, pra mim, é o brilhantismo dessa série, né, Homero? Vou falar nos diálogos, tem uma hora que eu esqueci o nome da personagem, mas acho que é a Aimee, o nome da atriz, que ela é a romântica da 3ª temporada, que é casada com um cara que quer matar o pai, que é a namorada do cara que quer matar o pai. Sim. Ela tem uma Aquela hora... menina é maravilhosa, maravilhosa, né? Que personagem, né? Que personagem. E você sabe que ela foi escolhida porque é feia? Ela declarou isso. Tô falando sério. É ridículo, mas ela declarou. Eu acho que, para além disso, tem uma outra questão. Ela poderia ter feito uma correção dos dentes. Só que aquilo, ao mesmo tempo, plasticamente, ela remete ao infantil. Né? Totalmente. Então ela é pura, ela é lúdica, ela acredita que vai mudar aquele homem. Então, não sei se por ser feia, mas por ter aquela aparência que remeta, talvez, a não mulher. Né? Sim. Porque a outra amiguinha dela, que é casada com... Já é o oposto. Já é o oposto. Já é o oposto. Desfilava Mas essa Paris. declaração do feio, por favor, entre aspas, Isso. foi ela que disse, fez. tá, gente? Não sou eu, não. Ela declarou isso. E em cima dessa declaração dela que eu tô fazendo essa ilação. E você tá corretíssimo, porque exatamente a amiga que fica com um cara rico, que tá ali só pela aparência para poder... No entanto que ela pega o
o iate, super iate dele e fica com outros caras. Ou seja, ela tá ali só usufruindo do poder que ele dá pra ela, Do né? Que ele poder proporciona pra ela, né? Que aquele homem herdou de uma Herdou mulher. de uma mulher que morreu, que é a Tânia, que morreu na outra temporada, que Que é... faz parte dessas relações de poder do mundo masculino. Exatamente. Quando o cara não tem, ele casa com uma mulher rica pra, né? E voltando à questão do diálogo, só pra eu não perder esse gancho, Claro. tem uma hora que essa menina, essa magrinha que se declarou feia, Aham, que eu não acho ela Não, também não genial, acho ela é ela uma feia. atriz sim. incrível. Tem uma hora que ela fala que eu sou o amor e você é a revolta. Eu não lembro qual é as palavras específicas, mas é algo, nós somos opostos. Sim. Não por acaso aquele diálogo ele se reproduz em imagem no final, da forma como eles morrem, um de frente e outro para baixo, no lago, o Yin e o Yang. E o Yang, aham. Então, tudo é absolutamente pensado, não tem nada por acaso. E a função do roteirista é essa, é a gente fazer com que as pessoas reflitam. Esses dias eu apresentei um outro projeto e recebi uma crítica assim, poxa, Homero, é muito legal. O problema é que você é muito inteligente. Ah, então tá. O que a gente faz? Aonde a gente compra burrice? Tá vendendo? Onde é que a gente manda a pessoa tomar? Não é? Tipo isso. A vontade é essa, né? É falar isso. Né? E assim, é difícil escrever uma Mas coisa... Einstein deve ter ouvido isso também, Alô. E o pior é que eu não sou uma pessoa extremamente medíocre. Agora, eu gosto de estudar, eu me esforço para entender algumas coisas e tal, mas eu acho que o grande lance é a gente conseguir fazer com que as cenas tenham sentido. Claro. Do diálogo à imagem, da trilha sonora à iluminação. Então o roteirista ele tem que pensar nessas coisas, porque às vezes ele se foca só aquela coisa de escrever para televisão, né? Quando eu fiz o Multishow, amanhã eu preciso de 90 piadas sobre feira. Sim. Então, feira... O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí fica o chefe de redação escolhendo piada... Qual é a piada que vai entrar? Para depois você montar um Frankenstein. Depois aquilo tem que ser filmado em tantos dias. Sim. Então, o nosso trabalho ele fica oprimido para não pensar. Né? Então, quando se exige que o roteiro não é bom, que não sei... Um Walter Salles, né, que consegue escrever bem e fazer uma coisa que ele, aspas, muitas aspas, que ele errou em Central do Brasil, que é um filme escandalosamente lindo e bem feito. Como é um filme de primeira jornada, ele tem duas, pelo menos, situações que podem acontecer. Uma é a ação, o herói tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que descobrir a cura da gripe, tem que descobrir qualquer coisa. Tem que matar o jogo do tigrinho, tem que fazer tem que fazer alguma coisa. E ele pode também corrigir o caráter do protagonista. Ele é fraco em alguma coisa, mas porque a moral está aqui em cima do primeiro campo, da unidade herói, ele melhora. Adora a personagem da Fernanda Montenegro, ela vai, aí vai pegando afeto por aquele menino, vai fazendo ação. De levar ele. Quando chegar lá, abandona ele. Volta. Não precisava, né? E ela já tinha transformado, né? Já tinha, porque ela seria capaz, no começo do filme, de fazer aquilo perfeitamente. Rasgava as cartas, jogava longe. Mas no final, não, ela já tinha sido corrigida. E ainda estou aqui com a Fernanda Torres, ele faz isso. Ela vai até o final, é uma mulher melhor, resolve e consegue mudar a lei ali para reconhecer. Ele se redimiu. O Benini, na Vida é Bela, o menino fica só, mas é porque ele morre. Não foi uma escolha dele. Não foi uma escolha dele. Tecnicamente... Aquele filme só de falar, já dá vontade de chorar. Não é belíssimo? É belíssimo. A vida é bela mesmo. A vida é bela mesmo. Mas assim, temos grandes histórias, temos grandes roteiristas. Você ter trazido aqui Roberta Saboia, você trazer o Fausto daqui a pouco. Vou trazer. Né? Foi pela voz dele que a gente conseguiu hoje escrever. Ana Massa, que mereceria... Já tá na fila, Paty Parabéns, Xana Palmer. Tá a galera inteira. O povo vai falar, gente, esse podcast é nepotista? Sim. É o nepotismo dos roteiristas. Ana tem capacidade de fazer diálogos para The White Lotus. Com certeza. É ferino, assim, é incrível. Com certeza.
Xana, Pati, Celso, DPA. E ele Celso mora aqui do lado, você sabe. Celso né? tá aqui na Bilésima. bilésima temporada de DPA. DPA. E premiadíssimo. Premiadíssimo. Sempre. A série Sempre. é muito boa. Muito, né? muito boa. A garotada ama. Eu acho que todas essas pessoas que a gente conquistou e Não, construiu nessa todos virão trajetória aqui são falar muito incríveis comigo. para falar muito. E Com você certeza. recebendo essa sua generosidade de trazer a gente aqui é muito massa, Silvinha. Imagina, Obrigado demais. Sou muito feliz de estar aqui com você. Imagina. Ninguém entendeu o que eu falei, porque a dicção é péssima. Todo mundo O que é entendeu. melhor até. Todo mundo entendeu. Bom, pesquisem. Se vocês não entenderam, pesquisem. Como melhorar a dicção para poder entender o que ele está falando? Como? Eu posso dar um recadinho aqui? Fique à vontade. Queria deixar um beijo pro meu pai. Não. Pode deixar, Xuxa. É o seguinte, eu vou dar uma oficina nova de roteiro agora em julho, em São Paulo. Olha, queremos. E semana que vem vou anunciar isso no meu Instagram. No seu Instagram. Tal. Inclusive o Instagram do Homero, gente, espera aí, que a gente não falou, mas no começo entra o seu nome e entra seu Instagram. Mas eu vou repetir agora também, tá? O Instagram do Homero é @o_Homero com H Mendes, final com S. @o de ódio, underline, eu achei outra palavra. Underline. O de óbvio. Óbvio. É porque hoje é dia dos namorados, entendeu? Então é por isso. _Homero Mendes. Entrem já para vocês conhecerem o Homero, conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dele e acompanharem principalmente as oficinas que ele dá. Como vocês viram, o Homero sabe tudo, ele é estudioso, ele é inteligente e, além disso, ele é estudioso. Pô, pensei que foi bonito. É porque a beleza é óbvia, é do óbvio. Eu não precisava falar. Todo mundo tá vendo, né? E assim, eu não quero ser mais só um corpinho, sabe? Eu também acho. Eu acho que você tem que lutar. Jesuíno, eu acho, gente, isso é uma novela das 6, entendeu? O Homero é de Petrolina. E aí, um belo dia, tava passando essa novela. Paris. É com P. Paris, Petrolina. Petrolina, Paris. Petrolina, França. E aí, passando uma novela, que eu esqueci o nome da novela agora, aí tinha a personagem, que era a Açucena e o Jesus. E o par romântico. Cordel Encantado. Cordel Encantado. Novela belíssima, inclusive, que eu trabalhei. E aí, eu não sei o que a gente conversou, que eu só fui, Jesuíno, mandei pra ele. Aí acabou. Aí a gente nunca mais se chamou de outra coisa, além de Jesuíno e Açucena. Amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você dividir com a gente todo o seu conhecimento, toda a sua paixão pelo audiovisual, que eu acho que isso é o mais importante. Né? A gente sabe que o audiovisual não é fácil, mas também é uma cachaça. Só que é uma cachaça da boa. Não é aquela que te leva para o lado ruim. É aquela que te leva a querer fazer, a querer produzir, a querer escrever, dirigir, seja lá o que for. A estar nesse mundo com seus amigos, um dá a mão para o outro, ninguém larga a mão de ninguém. E é sobre isso. Então, muito obrigada. Mais uma coisa. Diga. Daqui a pouco tem filme aí, Mãe, que eu fui corroteirista, um curta. Escrevi com João Monteiro. A ideia é dele. Perfeito. A direção é dele e com a talentosa Valéria Barcelos. Eu quero, inclusive, trazê-los aqui. Vamos ver se eu consigo trazer. Vai conseguir, vou te passar João os contatos. e Valéria. Ótimo. Os dois aqui. Vai ser muito maravilhoso. Audiovisual e música, já vai ser... Perfeito, porque aí a gente já manda ver. Faço até 2 episódios com eles Maravilha. aqui. Se o tempo não der, né? Para não ficar muito extenso. Muito bom. Então, um beijo para você. Te amo. I love you, baby. E vamos Vamos, gente. Pra farmácia primeiro, comprar Isso, quando as câmeras desligarem, a gente vai lá. E você que ficou comigo até agora, agradeço a sua audiência e você já sabe. Eu agradeço sempre Ideias na Argila, Marta Shen, minha amiga, artista, que produz essas peças especialmente para o meu podcast e que está esperando você para produzir as suas peças do seu desejo. Eu quero um jogo de jantar. Eu quero um vaso, eu quero uma coisa linda para decorar a minha casa. Marta é a pessoa certa. Então, agora, você tem aí o Instagram da Marta, @Ideias na Argila. Entre lá, conheça o trabalho dela e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E Moringa, escovaria, você já sabe. Aqui, Jesuíno, agora eu sou loura.
Sou vendo. loura! Blonde Só Ambition. não tem cabelo pra bater. É Mas personalizado, você pode fazer. é personalizado. Que coisa incrível. Ela é maravilhosa. Aqui são as cores. Ela trabalhou com a paleta da... Aí, a Marta. Com a paleta de cores do podcast, do Bora Falar. Então, é amarelo, é o... Como é que é o esse nome bege- disso em roteiro? Diegese. Diegese. É você falar por meio de... Tudo que for dia é por meio de diálogo, por meio da razão, do logos. Aham. Né? A diegese é aquilo que a gente trabalha dentro do roteiro para contar a história. Então ela está contando a história do seu podcast pelas Diegese cores. feito aqui por Marta Shen, Ideias na Argila. E Adoro. o cabelão E o cabelão também, a diegese do meu cabelo, de do quem meu é? De existir, quem é? é de Moringa. Moringa. Olha. Moringa Escovaria Barra, que tá aqui também, você já sabe, @Moringa, _barra, aonde eu faço o meu cabelo. Eles têm vários produtos lá e serviços para você. Não deixe de procurar. Entre no Instagram que você vai ficar por dentro de tudo. E mais uma vez, obrigada pela audiência. Faça seu comentário, se inscreva no canal, multiplique esse conhecimento, o conhecimento do Homero do dia de hoje com outras pessoas, compartilhando o nosso vídeo. Dê o seu likezinho. Você já sabe, gente. Vamos engajar? Por favor, a gente pede, porque aqui a gente fala, mas a gente precisa engajar, tá? Eu espero você na próxima quinta-feira. Bora falar?